nós continuamos aqui tirando dúvidas dos nossos telespectadores sobre a aceitação de um filho gay com a psicanalista Elizabeth Zambrano. Participe. Doutora, vamos à próxima dúvida. Aí está. Eu gostaria de saber se tem algum sinal que indica o gosto pelo mesmo sexo. Não. Sinal... Não, eu acho que muitas vezes os gays são gays e ninguém sabe, muitas vezes as lésbicas são lésbicas e ninguém sabe. O que se confunde com sinal é no sentido de que eles podem ser mais ou menos femininos ou masculinos. Aqui tem uma pergunta que chegou pelo Twitter. Eu sou homossexual e contei para minha mãe que não teve problemas, mas o problema é meu pai. O que fazer? Eu acho que para os homens em geral a homossexualidade masculina é mais difícil, porque de uma certa maneira ataca a própria masculinidade. Eu acho que o pai se preocupa mais porque se sente menos masculino de uma certa forma. A mãe tem mais capacidade de aceitação porque não toca na sexualidade dela. Uhum. Depois de um casamento gay e alguns namorados, um homem pode deixar de ser gay, ou seja, existe ex-gay? Eu acho que pode deixar de ser gay ou deixar de ser hétero. Eu acho que o desejo tem uma fluidez e não se fixa como se pensa. Não? Pode se estar num momento gay, pode se estar num momento hétero. Eu acho que sim, existe qualquer coisa. A rejeição dos pais quando descobrem que o filho mudou de sexo pode deixar ele depressivo? Com certeza, como qualquer mal cuidado, como qualquer situação que deixe a pessoa mais vulnerável do que ela já é em função dessa situação da sexualidade ou da identidade de gênero. Bom, tem pessoas aqui que dizem o contrário, que a minha mãe não me aceita, me respeita, e meu pai que me aceita. O que fazer com a minha mãe? Eu acho que o que fazer com qualquer um dos dois. Tem que conversar, e eu acho que os pais têm que se dar conta e têm que se perguntar se a questão que eles têm com os filhos é uma questão própria ou é o medo de dizer para o vizinho, é o medo da crítica que a sociedade pode fazer. De uma maneira geral, é o medo da crítica. Porque se os filhos são gays e ficam quietinhos, em geral as famílias fazem de conta que não vêm. Né? Então é essa visibilidade que eu acho que causa problema para os pais. Nós temos uma pergunta por telefone. Rose Aguiar, pois não, qual é a sua pergunta? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim. Gostaria de saber se existe alguma diferença, já que foi frisado no transexual, a diferença entre gay e transexual, e se não existe um modismo atualmente, que é muito comum agora, meninos com meninas, meninas com meninas e meninos com meninos. Se existe uma diferença entre gays e transexuais, com certeza existe. Os gays são pessoas que têm um desejo de ter relações sexuais com o mesmo sexo ou se ligam amorosamente com pessoas do mesmo sexo. Transexuais são pessoas que se sentem ser do sexo oposto ou do nascimento. Não é uma questão de sexualidade, é uma questão de identidade. Essa é a grande diferença. O que ela perguntou de novo que eu não... Tem mais uma pergunta aí, Rose? Se não é uma questão de modismo, porque hoje se vê muito mais a questão de meninas e meninas e meninos e meninas. Eu acho que não é uma questão necessariamente de modismo. O que eu acho é que os movimentos gays estão promovendo maior visibilidade e menor repressão. Nesse sentido, casais do mesmo sexo se encorajam a aparecer mais. Eu não acho que seja modismo, eu acho que isso acompanha a humanidade desde sempre. Tá certo, doutora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. 3 caixas eletrônicos foram arrombados no início da manhã nesta agência na zona sul da capital. Segundo a polícia, não foram usados explosivos e nada foi roubado. A suspeita é de vandalismo. Ninguém foi preso. A ousada ação dos criminosos na Serra. 2 caixas eletrônicos foram explodidos nesta madrugada em Caxias do Sul. Essa foi a segunda vez em 24 horas que explosivos foram utilizados em assaltos a bancos na cidade. O ataque aconteceu por volta das 2 horas na agência do Banrisul, no bairro Forqueta. Segundo relato de testemunhas, 4 homens armados explodiram 2 caixas eletrônicos e fugiram em uma caminhonete prata. Eu vi na janela, dar uma olhadinha, e na frente da minha casa tinha um cara de metralhadora nas mãos. E ele olhou para a janela do meu quarto e eu fiquei com medo, me retirei de imediato.
e procurei chamar os recursos necessários, que foi avisar a polícia. Escutemos o barulho deles falarem tanto e ouvimos uns tiros. E sem demora eu levantei apavorado, sem demora explodiu daí. Um estouro muito grande deu. A polícia ainda não sabe quanto em dinheiro foi levado. Em cerca de um mês, essa já é a quarta ocorrência de assalto com explosivos na região da Serra. Os casos estão sendo investigados pela polícia de Caxias do Sul. A polícia também investiga se os explosivos usados nas ações seriam de uma carga de dinamite roubada entre Flores da Cunha e Caxias há 2 meses. Alguns fatos no relação ao modus operandi, eles têm muita semelhança, né? As investigações agora têm pelo objetivo apurar se são as mesmas pessoas que estão praticando esses fatos ou se são quadrilhas diversificadas, né? Ontem, uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico do Santander no loteamento Jardim das Hortênsias, também em Caxias do Sul. Como a ação foi muito parecida com a de hoje, a polícia vai investigar se há alguma relação entre os 2 crimes. Virou moda criminosa detonar caixas eletrônicos dos bancos. Quase todas as semanas. As causas são várias. Sem falar no lugar comum das causas sociais de proliferação das drogas, desponta a falta de efetivo policial preventivo. Os assaltantes hoje se sentem seguros para explodir agências e caixas despoliciadas. Porque se sabe, a brigada sofre uma defasagem histórica de 10 mil homens, sem falar nos baixos salários, desmotivações, enquanto o Projeto Esperança, a PEC 300, dorme lá no Congresso Nacional à espera de votação, aquela que quer unificar em todo o Brasil os salários policiais. Não avança também porque a presidente da República é contra a aprovação agora, sob a alegação da falta de recursos pela maioria dos estados. Outro fator estimulante aos assaltos tem sido a superpopulação carcerária, motivando liberação de delinquentes perigosos. Igual fator é o mal afamado regime semiaberto, facilitando saídas de presos para assaltos durante um certo momento do dia e volta ao albergue. Ora, com tantas causas favoráveis, as tantas explosões de caixas de bancos não têm sido por acaso. Aqui no Jornal do Almoço você já conheceu os batatões de Tapejara e Três Passos, além do mandiocão de Passo Fundo. Desta vez apareceu uma super mandioca em Santa Maria. Depois de 7 anos, o aposentado Denis Denar colheu esta mandioca no pátio de sua casa. A muda foi trazida por um vizinho e plantada debaixo de um limoeiro. O tamanho da mandioca, que tem 50 centímetros de diâmetro e 60 de altura, atrai vizinhos e a criançada no pátio da casa do aposentado.